Fala galera, aqui é Marcelo Rain e esse é mais um produto dos Jogos e Matemática e hoje a gente está aqui para conversar sobre a história das equações algébricas. Olá pessoal, boa noite, boa tarde a todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre um episódio muito interessante que eu gosto bastante, sobre a história da álgebra, sobre algarismo e sobre matemática no Islã medieval. Fala galera, eu sou o Léo Rodrigo e hoje nós vamos falar sobre como se iniciou a álgebra. Olá meus caros, eu sou Rodrigo Rainha e sou um historiador metido no meio desse papo aqui para poder mostrar que a história tem tudo a ver com a matemática. Então, gente, beleza. Aqui, assim, é um grupo, né? Hoje a gente tem como convidado o professor Rodrigo Rainha, ele é professor da UERJ, doutor em História, e meu irmão também, né? Já deixando claro aí todo mundo que o sobrenome dele é igual ao meu, mas não é à toa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte da história, né? E, assim, para a gente entender um pouquinho melhor, eu queria que vocês falassem um pouquinho para situar o ouvinte sobre que período histórico a gente vai conversar. A gente vai falar sobre duas personalidades em essência, que é o Al-Khwarizmi e o Omar, eu não sei se eu sei pronunciar o nome dele direito, né? Depois o Rodrigo pronuncia. Omar Khayyam. Eu lembro de Omar Khayyam de alguma propaganda dos anos 90, e isso fica na minha cabeça, eu não sei o que acontece. Então, a gente vai falar sobre o Al-Khwarizmi e o Omar Khayyam, e o ideal seria aí que vocês situassem a gente sobre que período histórico a gente está conversando aqui, né? Vamos lá, vamos. Deixa eu começar a pegar essa bola aqui, porque é uma bola que eu particularmente gosto muito. E assim, eu queria que todos abrissem na sua cabeça um mapa, fazendo um esforço para recuperar daquilo que vocês lembram de um passado não tão distante assim. Quando eu olho lá para o Oriente, a primeira coisa que eu imagino é o mundo todo separadinho, fronteiras. Ó, aqui começou a Ásia, aqui começou a Europa, aqui começou a África. Agora você pega uma granada, liga um pino e explode. Isso não tem o menor sentido. Relações humanas não são marcadas ou limitadas somente por essa ideia de que não, ali é Ásia, aqui é África. Não existe isso. O que você tem é um conjunto histórico de relações onde sempre que você tem pontos de troca, eles se unem. Ponto. Pontos de troca para a gente poder entender. Império Persa. Eu tenho um império que fica no alto de uma cordilheira que divide duas partes da Ásia. Uma entra numa grande baixada de entre rios, chamada Crescente Fértil. O lado de lá vem toda aquela relação Paquistão, Uzbequistão, todo o conjunto da Índia. Diante desse lugar que consegue ter duas áreas, você tem uma grande circulação de informações. Ponto. Chegamos na nova construção. Vamos à Península Arábica, desce, Mediterrâneo, vem um pouco mais para o sul. Você imagina normalmente povos perdidos no meio do deserto que do nada resolvem pensar, achar alguma outra coisa. Não! Eu tenho grupos de cristãos, eu tenho grupos de persas, eu tenho grupos de romanos, todos eles circulando e negociando, e aqueles árabes pensando, poxa, se a gente se unisse, a gente podia brigar de igual para igual com esses caras. Ponto. Império Romano do Ocidente entrando em grave crise, Império Romano do Oriente vira a nova Roma, uma cidade lá no Estreito de Bósforo, mas que tem alta circulação de pessoas e economia. Junta esses três fenômenos, o Império Persa, o novo domínio árabe e a presença romana, e bota eles em contato, conflitando o tempo todo, mas ao mesmo tempo trocando, organizando, construindo. Aí você nota. O que você tem? Circulação de ideias. Circulação de ideias. Todas as ideias que estavam no mundo grego nunca precisaram de autorização para passar para o mundo árabe. Todas as ideias do mundo indiano sempre chegaram pelo Mar Negro na Grécia. Todas as ideias do mundo chinês atravessavam o caminho e dialogavam com o que estava presente no Crescente Fértil. Aquela imagem que você fez de um mundo todo separado, ela não existe. Se ela não existe, você consegue entender por que o Khwarizmi, perdido no Uzbequistão,
começa uma produção matemática que transforma o mundo. Simplesmente transforma o mundo. Nota. Agora você consegue compreender como você está falando de um antecedente, de uma nova formação. O mundo árabe se expandiu. É o novo senhor do mundo no século VIII. Seu império vai da Índia à Espanha. Seus domínios vão das portas do Império Romano do Ocidente até a África. E as ideias, inclusive matemáticas, explodem a partir daí. Só retomando aqui, você que acabou de ouvir isso tudo, você volta, pega um mapa e ouve de novo. Porque sem um mapa na mão ficou difícil de acompanhar aí. Eu só consegui ver porque eu estava com o Google Earth aberto aqui e fui acompanhando na fala, senão ia ficar difícil. E você toma um susto quando abre o Google Earth. Você diz assim, gente, eu achei que era tão longe. Olha aqui, ó. É uma montanha. Gente, tem um rio. Tem um rio que corre tudo aqui, o pessoal dá para atravessar. Ué, mas peraí, é deserto aqui. Como é que eles vão no deserto? É porque o homem não consegue atravessar deserto, não, né? Gente, é uma dificuldade enorme. A gente vai deixar um vídeo na descrição, até indicado pelo professor Amadeu, depois, se ele quiser falar sobre o vídeo, fica a cargo dele, que conta um pouquinho dessa trajetória aí, desse conhecimento, como é que isso foi passado, né? Mas agora vou deixar o professor Amadeu falar. Eu estou achando o máximo essa participação do Rodrigo Rainha aqui, porque é muito legal a gente ter esse espaço de diálogo, né? Então, por exemplo, estou achando o máximo nesse episódio aqui, a gente tem de diferentes áreas dialogando aqui para a gente tentar encontrar aqui, então, desde o estudante ao professor de matemática, do historiador, ao especificamente o historiador da matemática, no meu caso. Então, complementando então ao que o Rodrigo Rainha está falando, primeiro vamos pensar, situar esse recorte que a gente está... Ele enfatizou muito a questão do geográfico, né, a troca, e eu gostaria de acrescentar também a questão que a gente está falando de um período histórico muito longo. Tá? A gente está falando aí especificamente sim, da Idade Média, mais ou menos, e quando a gente está falando do Islã medieval em relação a essa produção matemática também, a gente está falando aí de mais de 500 anos aí de produção, aí, e uma produção muito efervescente. Né? Eu queria também caracterizar... começar a tentar desconstruir talvez alguns preconceitos que a gente tem em relação ao mundo árabe, né? Que chega muito até a gente dessa visão do Ocidente, né? Construindo a imagem do Oriente, né? Não é à toa que eu estou falando desses termos, tá, gente? O que eu queria enfatizar é que, por exemplo, quando a gente está falando do universo árabe na Idade Média, a gente imediatamente associa, né, o Corão, né, o Islã, a religião, e que isso tudo vai fazer parte vai permear todas as, digamos assim, as dimensões dessas relações humanas, né? Isso vai incluir as relações sociais, as relações políticas, o cotidiano, e também vai incluir as produções que a gente vai associar à matemática, né? E é muito interessante você ver que diferente da imagem que a gente tem, talvez, do cristianismo medieval, que parece um conhecimento meio fechado, né? Meio isolado, a produção intelectual parece estar isolada do cotidiano. No mundo árabe medieval, isso não acontece, né? Gostaria que o Rodrigo Rainha complementasse aqui, mas até onde eu entendo da cultura islâmica, você estudar a obra de Deus, estudar essas relações, por exemplo, relações dos astros, relações matemáticas, relações do cotidiano, não existe a princípio uma hierarquia desses conhecimentos, né, com o conhecimento do cotidiano, que é uma ideia que se defende muito na história da matemática, que quando a gente está falando desse recorte, separar teoria e prática não faz o menor sentido, elas coexistem juntos. É uma visão muito diferente, por exemplo, que a gente talvez tivesse na Grécia, na Antiguidade, é uma visão muito diferente que a gente tem na nossa modernidade ocidental, mas não tem separação entre os dois. Então, por exemplo, estudar matemática faz sentido dentro dessa cultura islâmica, porque a gente está querendo estudar justamente a obra de Deus, né, como tudo, né? Todas essas relações têm a ver com a religião, têm a ver com a cultura, têm a ver com o dia a dia. Você levanta um ponto, meu caro, que é fantástico.
eu acho que vale a pena a gente colocar. Existem muitas tradições que chamam, que associam a ideia de Deus como arquiteto. E no mundo islâmico aparecem vários debates de Deus como matemático. A ideia de Alá, né, na verdade, no mundo islâmico, a rainha Alá e Deus são figuras diferentes. As duas religiões têm a mesma origem teológica, apesar de processos diferentes. O profeta Muhammad, que é quem traz a religião, ele não está trazendo um novo Deus, ele está trazendo a ideia do Deus único. E aí vem essa explicação, Amadeu, olha que legal. A partir do momento em que você tem um Deus único, toda ciência é válida. Porque quem fez toda e qualquer ciência foi Deus. Então, todo intelectual está fazendo uma obra divina ao se aproximar de Alá. E aí você vai organizar isso como? Que mundo é esse que a gente passa a falar dentro dessa tradição islâmica? Num primeiro momento, eu estou muito dentro da Península Arábica, como você falou bem, muito tempo, século VII, século VIII. Quando eu saio, esse grupo imediatamente faz conquista. Olha as terras que eles conquistam no primeiro momento fora: a Síria e o Egito. São simplesmente duas das maiores áreas onde você tinha produção intelectual antiga do mundo romano e que manteve a produção cultural helenística. A ideia da Hipátia, com os astros, a ideia das relações. Então, tem uma tradição que você vai ver esse novo olhar para a religião juntando com esse encontro de mundos. O próximo passo, no século IX, eles vão conquistar as áreas da Pérsia. Século VIII, século IX. Eles vão conquistar a área da Pérsia. Quando eles conquistam a área da Pérsia, eles vão trazer uma parte desses elementos da cultura persa. Se isso já não ajudasse, você vai ter um imperador bizantino que vai ter uma ideia de destruir a casa de cultura bizantina. Ele vai dizer assim, ó, o imperador romano do Oriente, né, ó, acaba, vão embora, vocês são idólatras, vocês não estão fazendo. E aí muitos desses materiais daquele califa da Síria e do Egito, que já conheciam a qualidade daquilo, falaram assim, não vai embora não, filho, vem cá. De Fanto, dos outros, vem cá, tá tudo bem. Aqui vocês vão ficar bem. Então você tem uma incorporação e a criação de um ambiente que a gente vai falar um monte de vezes, mas que é bom inaugurar aqui, que é o da Casa de Sabedoria. O que é uma Casa de Sabedoria? Tudo aquilo que eu vou chamar mais tarde de universidade, de uma série de outros nomes. A Casa de Sabedoria é um local onde eu reúno todos os principais pensadores, gente que pensa sobre tudo, que pensa sobre saúde, que pensa sobre Deus, que pensa sobre matemática. Porque se teoria e prática não se separam, esses conhecimentos também não. O Cauã, que é Cauã, pronúncia, ele tem uma relação muito... É igualzinho, tu falou só o finalzinho que força mais. A construção dele é de ser um poeta. E, ao mesmo tempo, você precisa pensar um cara que é um poeta e, ao mesmo tempo, um dos principais matemáticos do mundo muçulmano. Diz assim, pô, que legal. É isso, porque para lá, dentro daquele sentido, rainha, o islamismo hoje não é assim. 1, cuidado com o seu preconceito. 2, fica muito atento à questão de que o tempo muda. Você está andando de charrete? Você está andando de... Não, então por que você vai imaginar que a religião do outro, que a vida do outro, que o mundo do outro vai ser igualzinho? Eu vou só puxar o bate-papo para matemática, que tá muito interessante, mas vou puxar um pouquinho para trazer ele para a nossa perspectiva, né? Essa coisa de você trazer, né, o problema matemático, ele não tem uma característica, né, pelo que a gente foi estudando, o problema matemático nessa época dá a entender que ele não tem uma característica relativamente teórica, pelo que eu percebi quando a gente vai analisar alguma obra um pouco antes do próprio Al-Khwarizmi. Ele é um problema que ele se desenvolve no meio prático, como o próprio Marcelo comentou. Então, por exemplo, nessa perspectiva, quando a gente comentou aqui que a gente vai tentar entender sobre equações, faz sentido eu falar a palavra que as pessoas nessa época resolviam equações? Existe algum sentido dentro dessa fala? Por exemplo, se você pensa numa equação hoje, você vai pensar em 2x mais 3 igual a 5.
ou vai pensar em x² mais 3x igual a 2. E esse tipo de estrutura, ele não é uma estrutura que a gente encontra nos trabalhos tanto do Al-Khwarizmi, do Omar Khayyam. Porra, depois eu vou aprender a pronunciar, né? Do Omar, vou chamar de Omar agora, é íntimo. Mas é igualzinho, você só faz o K forte. É Omar Khayyam. Khayyam. Mas chama de Omar, vai ficar sofrendo à toa. Tu é brasileiro, pode falar, se ele conseguir, pô. Omar. No trabalho do Omar, eu não tenho certeza se a gente já consegue ver alguma coisa tipo equação. Mas eu sei que o Al-Khwarizmi, mais tarde a gente até vai dar uma olhada, ele trabalha tudo no sentido retórico, você não vê algo explícito, tipo isso que eu comentei, 2x mais 3y² igual a algum valor. Então, assim, como se desenrolou um pouco esse desenvolvimento de resolver equações, né? Essa palavra tem sentido ou não, e uma vez que a gente entende isso, né, como lidavam com isso na época que a gente está conversando aqui? Achei bom. Acho que essa pergunta é bom que a gente botou o pé no chão aqui, que a gente fala de história da matemática, né? Eu vou só te corrigir, o Marcelo Rainha, que quando você fala do explícito, a gente vê uma equação explicitamente. Talvez a gente possa trocar esse explícito por simbólico, tá? Porque eu acho que é isso que fica... esse é um ponto, talvez, um dos mais difíceis quando a gente tenta ler um tratado desse período, assim. Não ter esse simbolismo que a gente tem hoje. Ele vai usar tudo de forma retórica, a matemática é toda retórica, botando mais o pé no chão, assim, falando do Al-Khwarizmi especificamente. Daqui a pouco a gente explica um pouquinho quem é o Al-Khwarizmi, acho que o Léo pode fazer levantar essa bola daqui a pouco. A gente está falando, por exemplo, de uma prática matemática que significa resolver, a gente fala de equação nesse mundo, e aí por que eu evitaria usar equação em outro contexto, talvez na Mesopotâmia, ou até mesmo na Grécia? É porque é a ideia da generalidade da álgebra, digamos assim, tá? Você pegar um problema, isso vai ser uma prática que a gente vai identificar não só no Al-Khwarizmi, como alguns contemporâneos dele e tudo mais, que é pegar um problema e tentar estabelecer um método de resolução de problemas de forma geral, assim, para outros tipos de problema parecido com aquele. E a ideia do Al-Khwarizmi especificamente é que ele vai querer, na sua prática, ele vai ultrapassar essa dicotomia que é muito clara na Grécia sobre número e grandeza, né? Número como aquela quantidade, né? Grandeza como podendo ser comprimento, como uma área de uma superfície e tudo mais. E aí, superar isso, a ideia do Al-Khwarizmi em geral vai ser tentar traduzir um problema numa expressão, numa igualdade, e aí, em cima disso, a gente vai fazer essas manipulações algébricas que que a gente vai explorar daqui a pouco, algumas delas, né? Mas, essencialmente, essa ideia de você traduzir um problema numa equação, isso faz todo sentido. É diferente de outros procedimentos que a gente vê em outros períodos históricos. Não existe essa preocupação dessa generalidade explicitamente, um método geral para resolver. O que existem vários problemas parecidos, e aí a gente consegue, a partir daquilo ali, identificar um padrão como historiador. Mas a gente não pega nenhum tratado dizendo agora você vai resolver esses problemas desse tipo. Então, que é muito legal as primeiras palavras do Al-Khwarizmi no livro dele, né? Tem o prefáciozinho lá que ele coloca em nome de Deus, né? Que foi exatamente o que a gente estava citando. E aí depois ele começa falando, quando ele fala de álgebra, ele fala que todo problema que eu vejo parece se reduzir a encontrar números, sabe? E aí ele vai fazer o procedimento dele. Eu acho que essa ideia de uma álgebra na Idade Média, eu sou do time que defende que a álgebra começa nesse período mesmo, no medieval, embora não tenha nada de simbólico. É tudo extremamente retórico. E tem um dado legal matemático que também é bom reforçar, que tem tudo a ver com a linguagem, tá? E aí vem o contraponto que eu consigo chegar, que é justamente a ideia do seguinte: você está trabalhando todo um conjunto de informações, e toda a sua métrica é que você encontra lá no equilíbrio, quando você consegue perceber o equilíbrio. Você trabalha o tempo todo
com a ideia de equilibrar essas relações. E você vai atribuindo e proporcionando, equilibrando. Então, isso vem chegando. Então, ainda que não tenha a representação clássica, que a gente costuma conhecer, a representação retórica, como a Amadeu falou muito bem, você enxerga quase que uma construção, ainda que modelar dessa equação e da maneira como você resolve essa equação, como você lida com esses números dentro de uma adaptação. Parece muito quando você tem um aluno em que ele está no desenvolvimento matemático e ele ainda não aprendeu o processo operacional, ele não internalizou, mas ele sabe muito bem lidar com a linguagem matemática. E aí, na construção dele da linguagem matemática, ele vai, pela associação e dissociação, equilíbrio entre aqueles processos, ele vai chegando a resultados, ou vai chegando a lógicas que te remetam a resultados. Professor, quais obras relevantes tem o Al-Khwarizmi e por que ele é tão relevante na história? Vamos lá, vou pegar a parte fácil e vou entregar para meu cara Amadeu a parte difícil. O Al-Khwarizmi, primeiro eu preciso pensar no momento, contexto. Quando ele está escrevendo? Ele está escrevendo, ele está produzindo principalmente no século VIII, desculpa, vou digitar lá. Ele está escrevendo principalmente no século IX. O que está acontecendo de relevante no século IX? O centro do poder do mundo muçulmano mudou da região da Síria para a região de Bagdá. Isso aumentou o comércio oriental e aumentou a troca com os hindus em especial. A mistura dos conhecimentos hindus, gregos e babilônios é o que tem de mais forte e mais impressionante no Al-Khwarizmi, dentro dessa construção. A maneira como, primeiro, ele vai estar colocando como funciona o pensamento matemático hindu, como ele vai estar discutindo, por exemplo, como é que funciona a adição, a subtração no processo de matemática hindu, como ele começa a trabalhar com os elementos de estar tentando perceber regras que permitam operações, lidar com os inteiros, as frações, até que ele consiga pensar na ideia do algoritmo, na ideia de algo, de alguma forma, de encontrar esses números dentro de um processo de restauração, redução, ajuda a entender um processo operativo, que é isso que nos leva. E aí tem alguns autores que defendem, eu sei que é controverso, de que ele é o primeiro a propor uma lógica de equação de terceiro grau, que ele é o primeiro a estar trabalhando com a ideia do equilíbrio dessa própria forma polinomial. Isso eu sei que é controverso, mas ainda assim, só de você pensar que, primeiro, ele é herdeiro de tradições, e olha de quantas tradições, ele é herdeiro de babilônios, da transição, ele está numa região Paquistão, seria Uzbek hoje, mas é próximo ao que a gente pensaria do Paquistão. Então, relações tanto com Bagdá, tanto com a Índia, tanto com o mundo mesopotâmico, tanto com o mundo indiano, e ele vai estar organizando essas tradições e propondo uma maneira de rediscutir essas tradições. O sentido de construção de casas de sabedoria e linhas de sucessores, então isso é muito forte no Islã. O que é o Ibni? O Ibni é justamente você, a ideia de sou seguidor de, eu faço parte. O que é o Al? É quando você é o primeiro, é inaugurador daquela ideia. O que significa você fazer parte daquela escola? Você traz aqueles conhecimentos quase como um processo iniciático e difunde aqueles conhecimentos. Como a Amadeu falou muito bem, não é um conhecimento restrito, fechado. É um conhecimento que está na praça pública, que está sendo discutido, aonde os filhos têm interesse em levar. Então, Muhammad Musa Al-Khwarizmi, Muhammad Musa Al-Khwarizmi, dá um sentido muito forte para a gente entender a circulação de ideias e pessoas no mundo muçulmano e como isso, de alguma maneira, transforma a matemática. Legal.
Eu vou complementando, então, agora pegar a parte complicada, que é tentar entender, tipo, ok, quem é o aquarismo nesse cenário, por que ele se torna tão popular assim? E eu gosto sempre ir para um caminho, assim, de que perguntar quem é o primeiro, porque ele é o pioneiro ou não, é sempre o menos relevante dentro da historiografia, eu tenho a impressão. Porque não importa exatamente se é o primeiro ou não, mas a ideia é que a gente identifica que tem uma prática que ela parece que está sendo continuada, que ela parece seguir de uma outra linha também. Então, o aquarismo ele vai ser um bom representante de uma prática que mais ou menos se instaura ali naquele período dele ali e se leva por bastante tempo nessa prática matemática. É muito legal. Então, como o Rodrigo aí já falou, era essa ideia de você tentar buscar uma forma de você lidar com um processo geral de resolver problemas e tudo mais. O livro que a gente vai falar muito hoje, está falando muito hoje, é o livro que tem esse palavreado todo, que quer dizer, tipo, o livro da restauração e balanceamento, em termos de palavras, né? Tanto que, já, de curiosidade só, mas a palavra, por exemplo, balanceamento significa aljarbe, mais ou menos. Vou usar minha pronúncia, que eu nunca estudei árabe, então vou usar minha pronúncia aqui como eu consigo entender. E a ideia da restauração seria esse termo aljarbe, que aljarbe justamente é a palavra que vai, mais tarde no latim, ser incorporada como álgebra. O termo vai dar origem a esse termo álgebra. E eu gosto da piadinha, da ideia, né, de pensar que, por pouco a gente não chama de mucabala, né? Porque o outro termo também era mucabala, que seria rebalanceamento. Os dois termos, queria dizer, estão em boa proporção ali no livro. Veio primeiro, se ele tivesse escrito primeiro ao mucabala e ao jarbe, a gente poderia ter na disciplina na faculdade, né, como mucabala linear, né? É isso. Mas, enfim, o aquarismo, ele, então, tem alguns traços muito interessantes a gente falar. Eu já falei do retórico, mas eu também não sei se a palavra retórico é familiar a todo mundo, né? Quando a gente fala, por exemplo, que uma matemática é retórica, a gente está falando de uma matemática que ela não tem simbolismo, que ela, assim como a gente fala, a gente está escrevendo ali, entendeu? Então, por exemplo, o aquarismo ele vai falar, por exemplo, tem um termo lá para x quadrado, um termo para que a gente identifica como x quadrado, outro como x, outro como termo livre. E ele vai falar, então você tem, sei lá, 2 dinares com 5 mal, dão 30, sei lá, Haddad. Ele vai falar uns termos assim e vai fazer as matemáticas justamente sem usar símbolo nenhum. Ele vai dar nomes para essas coisas e vai sempre falando como as equações, digamos assim, são frases para ele. E aí vai seguir de uma frase para outra, faça isso, faça aquilo. E aí vem essa parte que eu acho muito interessante desse tratado que a gente está falando. Esse livro da restauração e balanceamento, ele vai, por exemplo, resolver equações de primeiro e segundo grau ali, que a gente consegue identificar que são de primeiro e segundo grau na nossa matemática, e ela vai fazer extremamente retórico, e ele primeiro começa de forma bem procedimental nesse tratado, tá? Ele vai chegar no tratado e vai falar, digamos que você tem uma situação como essa, como você resolve? Aí ele vai fazer, pega esse número, divide por 2, pega ele, agora eleva ao quadrado, soma com metade do outro número, faz isso, faz aquilo, pronto. Chegou ao resultado. No primeiro momento, quando você lê, você não faz a menor ideia de onde ele está tirando aquele procedimento. Mas aí ele tem a preocupação de fazer uma demonstração. É um pouco diferente da demonstração que a gente faria hoje. Por quê? A demonstração dele é pegar um caso particular e justificar isso. Então, ele vai pegar... Em matemática, o estudante de matemática, em geral, ele está acostumado a, quando fazer a demonstração, a gente usa letras gerais para representar aqueles números, e em cima disso você chega a uma demonstração, né? Você faz uma demonstração evitando particularidades ali. Se tem algum caso particular, você acaba desmembrando ali. Se for assim, vai ser assim. Se for assado, vai ser assado. Pronto. No aquarismo, não. O aquarismo ele pega números e vai operando com esses números. E por que é importante isso para o aquarismo? É porque a demonstração por aquarismo ela é geométrica. Todo o procedimento que ele vai fazer, ele justifica isso geometricamente. E aí tem um valor, tem um peso muito grande você fazer essa demonstração geométrica, porque, assim como o aquarismo, assim como na Grécia da Antiguidade, assim como na modernidade também até, sei lá, no século XIX,
a geometria, ela é tida como ela tem um peso de ser de servir, digamos assim, como suporte para toda a matemática, tá? Não porque você consegue fazer os desenhos geométricos, uma interpretação daquela equação geometricamente, e aí ele vai fazer todas as operações. Assim como para o Quaresma, eu entendo que a álgebra dele é um procedimento. É um procedimento que tem raízes na geometria. E aí, essa geometria é que dá esse teor de legitimar as coisas. E você vai ver isso com outros matemáticos também fazendo isso em outros períodos históricos. Eu gosto, o melhor exemplo na minha cabeça é sempre Newton. Como que ele vai fazer o seu tratado de física e tudo mais, tudo nos moldes da geometria. O próprio Galileu também é um ótimo exemplo também. Ele pega toda a sua física, o estudo dos corpos, faz sempre essa justificativa geométrica. Então, todo mundo tem esse peso da geometria em relação. Então, álgebra, para o Quaresma, assim como para todo esse período histórico, ela não é vista como uma disciplina. Ela vai acabar se transformando, né, com a prática, em essa prática, a álgebra é vista como um procedimento para você determinar, resolver equações, digamos assim, resolver problemas. E aí depois, em outro episódio, a gente vai falar um pouquinho do Cardano, e a gente retoma um pouco essa ideia da álgebra como resolver problemas. Professor Amadeu, não tinha então fórmula de Bhaskara no algarismo? Isso é uma pergunta bem espinhosa, Léo. Para começar com uma resposta definitiva, não tem uma fórmula de Bhaskara no algarismo. Como eu falei, nesse livro ele está resolvendo equações do segundo grau, tá? E o método dele de resolver equações do segundo grau é por construção com retângulos, tá bom? Para fazer isso, o que a gente tem como uma fórmula, né? O procedimento que a gente faz hoje, por exemplo, uma fórmula que a gente chama de fórmula de Bhaskara, pega a equação, bota bonitinho do formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, identifica esses coeficientes e aí você joga naquele procedimento que aí vai ser parecido com o algarismo faz mesmo. Pega isso, divide no não sei o que, eleva ao quadrado, multiplica no não sei o que, pronto, achou o resultado. Essa é a única parte que é parecida. A outra parte, o resto todo que não vai ser parecido, porque o algarismo, ele primeiro... Vamos explicar o que significa restaurar e balancear as coisas. Ele, por exemplo, pega um problema que vai ter uma expressão que consegue equacionar isso de uma forma qualquer. Só que aí de um lado você tem x ao quadrado, do outro lado você também tem x ao quadrado, de um lado você tem menos 5x, do outro lado você tem mais 10x. Então o que o algarismo fala? A ideia de você restaurar é pegar as partes que têm coeficientes, digamos assim, negativos, são as partes que estão faltando e tem que restaurar. Vai ser o procedimento que a gente costuma fazer na escola de jogar para o outro lado. Então, restaurar para o algarismo pode ser traduzido na nossa matemática como jogar o termo para o outro lado. Por que ele faz isso? O objetivo é ficar todo mundo com coeficientes positivos. Aí você pode pensar, por que coeficientes positivos? Porque a gente está lidando com grandezas geométricas no padrão dele. Então, não faz sentido você ter, por exemplo, um comprimento ou uma área negativa. Então, por isso que ele tem que fazer esse restauramento. O balanceamento é só um ajuste aí no final, porque você pode ficar, por exemplo, 10x de um lado e 5x do outro lado. A gente faria o que hoje em dia? A gente costuma fazer uma regra lei do cancelamento. Você pega aquele 10x com menos 5x, cancela, ficou só do outro lado 5x. Okay? Então, a gente pega essa diferençazinha e faz. Essa é a ideia do balanceamento no final dele. Feito isso, ele vai dizer que você vai recair sempre em 6 casos. Tá? 3 que a gente identificaria como equações de primeiro grau, e outras 3 que tem a ver com equações quadráticas. Tá? E aí é só fazer uma combinaçãozinha assim de x ao quadrado mais tanto x igual a 10. Isso é um tipo de equação para ele, entendeu? Ou você ter x ao quadrado igual a 5x, outro tipo. Ou x ao quadrado igual a 10, outro tipo. X ao quadrado igual a 10x menos 5. Pronto, terceiro tipo de equação. Então, são só esses 3 tipos de equações quadráticas. Você consegue também supor como poderiam ser os outros tipos de equações lineares, vamos assim. E aí, caiu nesses 6 casos,
é que começa o procedimento dele. O procedimento que ele diz que ele vai justificar caiu nesse caso, aí você faz aquela formulinha de resolver. Pega isso, eleva ao quadrado, subtrai não sei o quê, pronto. Aí ele acha o resultado, ok? Então tem que fazer essa restauração e balanceamento para depois cair nos casos dele, em alguns 6 casos dele, dos 6 casos você efetua. Não dá para aplicar a fórmula de Bhaskara aí, tá vendo? É muito diferente da nossa. A nossa, a gente já tem um caso só que é geral. O Alquarismo precisa dividir em 6 casos esses métodos dele. E antes disso, ele também tem o método de restauração e balanceamento. Essa é uma grande diferença dessa álgebra do Alquarismo para a nossa. Além disso, também a gente está falando do simbolismo também, né? A nossa é só ficar trabalhando com X e Y, com números. O Alquarismo vai trabalhar isso com frases, né? Sempre de forma retórica, que a gente chama. Eu queria fazer um parêntese aqui. Fala você, depois eu queria fazer um parênteses sobre a solução desse processo, assim, que a solução ela tem uma característica bacana também. O que é a tentativa de solução? É a solução da própria vida. Então, tudo você precisa ter na organização e no sentido da própria vida. Rainha, mas isso aparece retoricamente em outros documentos? Aparece um famoso pra caramba, chama Mil e Uma Noites. Você pega a maneira como a retórica de Mil e Uma Noites é construída, a própria retórica que a Sherazade vai utilizar. A Sherazade tinha um resultado certo. Para quem não conhece a história, conhece que é legal pra caramba. A Sherazade tinha um resultado certo. De manhã, depois que ela tivesse casado, ela ia morrer. Ela precisava evitar ou fazer com que as operações daquele resultado não gerassem imediatamente aquele processo. Ela buscou mais uma variável, trouxe a irmã, contou a história, uma operação para que aquilo pudesse ser feito, para tirar o equilíbrio da força, e a única possibilidade que ela tinha era o domínio retórico. Então, nesse domínio retórico, você precisava que o outro se mantivesse atento, querendo saber o resultado da sua história, e, ao mesmo tempo, por esse desejo, você continuava com o processo em curso. Olha que interessante. É uma analogia, é óbvio, mas é uma analogia que eu acho que ajuda a gente a pensar. O que ocorre é que a solução, na verdade, ela é um algoritmo, né? Se você, como o Marcelo tinha comentado, assim, faça isso, faça aquilo, multiplique por 4, divida por 2. Então, assim, você tem um processo algorítmico de resolução da equação de segundo grau. E o ponto é que esse método ele não foi necessariamente inventado pelo alquarismo, ele só estava lá. O que eu gostei também da obra, em particular, é que ela é muito geométrica. E ele tem umas soluções muito interessantes, até com relação à homogeneidade das grandezas que a gente estava falando. Por exemplo, se você está trabalhando com uma equação de segundo grau, essa equação de segundo grau ela envolve x². Esse x² ele é uma área. Então, por exemplo, até na hora de representar as equações, tem uma peculiaridade interessante. x² mais ax, por exemplo, igual a c. Geralmente ele não colocava igual a c, ele colocava igual a c², porque esse objeto ele precisava ser também uma área, né? Ou seja, essa igualdade, você tem áreas de um lado chegando a áreas do outro. E com relação à equação de segundo grau, né, eu não sei como foi a sua formação de maneira geral, você ouvinte, mas existe uma maneira bem geométrica da gente construir essa solução de equação de segundo grau que pode ser trabalhada. Enfim, por exemplo, você pega alguma equação qualquer, tipo x² mais ax igual a c ao quadrado, tá? Digamos assim. Você pega um quadrado de lado x e depois você estende, né? Você cria 2 retângulos a partir da base e da altura, né? Eu sei que vocês não estão vendo, mas tenta desenhar aí no seu caderno. A partir da base, um retângulo de lado x, de um lado x e o outro lado de tamanho a/2, faz em L, tá? Faz um L. Pega um x, desenha para baixo, né, o sentido um lado a/2 e desenha para um outro lado no sentido de completar o L, outro lado a/2. Você vai ter 2 retângulos de área x vezes a/2, né? Porque a área é base vezes a altura. Então, assim, você, quando somar esses retângulos, vai bater exatamente naquele ax que você tinha. Então, percebe que ele está criando um objeto geométrico aí. E aí, qual é o objetivo dele? Completar quadrado. Ou seja, de que tamanho tem que ser aquele... eu tenho que fazer um quadrado, né? Para ele caber certinho
e eu tenho um quadrado exatamente de lado A, x mais, né, um dos lados do quadrado vai ser x mais A sobre 2. Né? Então, aí eu vou ter um quadrado, e esse quadrado ele vai ter que ser do tamanho do C ao quadrado, mais esse quadrado que eu estou somando aqui, né? Que é, na verdade, o quadrado de lado A sobre 2. Né? Coloca aí no seu caderno que você vai conseguir ver direitinho exatamente o que eu estou falando. Então, assim, essa visão geométrica da solução do problema como um sentido algoritmo é algo que norteia não só o alquarismo, mas acho que já norteava os matemáticos anteriores ao alquarismo e continuam a nortear, né, essa questão da álgebra como uma coisa com simbólica, como a gente conhece hoje. Eu acho que é uma coisa que vem com o Viette, né, que já é outro bate-papo, que é assim, que a gente já teve lá com Descartes, a gente vai voltar a falar disso, mas é algo bem posterior. Então, assim, essa visão geométrica da solução, como um objeto, assim, o resultado precisa ser uma área, todas as coisas precisam estar na mesma unidade de medida. Né, todos os coeficientes, todos os componentes, digamos assim, precisam estar na mesma unidade de medida. Isso era algo que eles se preocupavam bastante. Eu acho que isso fica claro na obra do alquarismo também. Eu também sugiro se o ouvinte tiver com dificuldade de visualizar isso, ele pode colocar também na internet resolução de equações quadráticas através de completar quadrados, da técnica de completar quadrados. E aí consegue visualizar o esquema da ideia de você justamente resolver uma superfície que vai originalmente poder ser um retângulo. Então, o que o Rainha está sugerindo é você tentar fazer um recorte-cole ali e para tentar visualizar aquilo como um quadrado, e em cima disso você consegue extrair a solução. Essa ideia de completar quadrados, como o Rainha citou, é uma técnica que a gente já observava isso em outros lugares também, né? No elemento de Euclides tem esse procedimento, na Mesopotâmia da Antiguidade também tem esse procedimento. A ideia aqui é um pouco diferente no sentido, talvez, só da proposta do alquarismo com isso, de tentar superar essa distinção entre número e grandeza através da ideia dessas equações, né? Essas igualdades. Que isso poderia vir de qualquer lugar, poderia vir tipo, de uma transação comercial até um problema geométrico. Tem essa operação aí, mas sempre respeitando essa lei da homogeneidade, que foi como o Marcelo Rainha falou, né? Você só pode somar áreas com áreas, só pode comprimentos com comprimentos. É só você pensar que é um absurdo, né? A gente propôs a ideia de que um problema de que seria 5 centímetros somados com 25 centímetros quadrados. Essa é a ideia da lei da homogeneidade. Isso não seria possível, já não faz sentido no nosso contexto, né? Porque a gente está colocando essas unidades, mas o alquarismo também respeita isso, de que uma grandeza tem que respeitar a sua natureza, só pode operar conforme a sua natureza. Esse problema da homogeneidade das grandezas, né, ele só é resolvido basicamente com o Descartes. E a gente tem um outro podcast para explicar a homogeneidade das grandezas. Se eu fosse você, eu ia lá no feed e voltava ao episódio sobre Descartes para lembrar o que é isso e dar mais um view para a gente. Aproveitando aqui, a gente vai parar aqui rapidamente no meio para fazer uma propaganda sobre o canal dos Jogos e Matemática. Jogos e Matemática, ele tem um canal no YouTube onde você pode acessar diversos vídeos e ouvir alguns cortes desse podcast que você está ouvindo aqui a partir do YouTube. Siga a gente também no Instagram, que é @Jogos e Matemática, e qualquer dúvida que você tenha, entre em contato conosco no e-mail jogosematemática@gmail.com jogosematemática@gmail.com. Sobre um dos pontos da explicação que eu estava ouvindo sua, Marcelo, que eu achei muito legal, eu tinha uma dúvida muito sincera. Da maneira como ele faz a operação para ele poder encontrar os resultados e essa dinâmica, e como ele usa a geometria e por isso o resultado necessariamente geométrico, e você foi explicando como é que a gente vai chegando nessas grandezas geométricas, como elas são reais e não grandezas possíveis,
Eu tenho uma dúvida sincera. Há uma discussão em história muito grande do peso da influência dos gregos sobre os árabes. Há uma tradição etnocêntrica europeia diz que todo o peso é só dos europeus. Na verdade, eles não desenvolveram nada, eles só ficaram ali com os gregos o tempo todo, e depois os europeus retomam aquilo. Eu acho isso de um preconceito tremendo. Esse grupo que faz essa defesa defende que, na verdade, a Kawasami não faz nada. Ele só reproduz, dentro de métricas árabes, aquilo que a gente já teria visto em Euclides ou aquilo que de fato teria já organizado como um todo. Eu queria ouvir de vocês, conhecedores da matemática, se eu posso continuar afirmando que é puro etnocentrismo típico do momento que a gente pensa os europeus. Não, com certeza não, Rodrigo. O que me assusta, na verdade, dessa sua fala, que você está colocando aqui para jogo, é porque eu identifico isso em alguns livros de história que são muito usados atualmente, assim, em história da matemática, eu digo, porque tem alguns livros assim, bem populares aqui nos cursos de graduação em história, que o autor, inclusive, ele fala que o grande feito dos árabes e tal foi preservar os escritos da antiguidade. Parece que eles estavam ali só para ficar copiando os escritos lá do Euclides, do Apolônio e tudo mais, para que se chegasse à Europa da Idade Média depois, sabe? Mas é um grande absurdo, né? Parece que, porque quando a gente olha, por exemplo, a matemática árabe, a gente tem ramificações assim, tipo, próprias, assim, muito fortes, especialmente na astronomia, né? Eu estou citando aqui nesses procedimentos algébricos também, são extremamente originais, mas a gente também tem uma série de outros trabalhos aqui que me fogem agora à memória, mas é bom observar que não tem nada de que eles... Claro que eles têm uma influência muito forte, especialmente no primeiro momento, assim, eles têm muita influência do Euclides, eles têm muita influência, talvez, do Apolônio e tudo mais. Curiosamente, do Diofanto, que muitas vezes, às vezes vem com esse no título, né, que eu acho horroroso, né, pai da álgebra e tudo mais. O Euclides também tem esse título, pai da álgebra. O Vieste também tem o título de pai da álgebra. Eu lembro de uma aula que um aluno falou, gente, mas a álgebra tem um monte de pai, gente. O que está acontecendo? Todo mundo é pai da álgebra, esse negócio. Que criança é essa que está tão disputada? Exatamente. Bom, e aí, só para ir concluindo, o Diofanto, por exemplo, a gente não tem nenhuma evidência que o Diofanto tenha tido uma influência, por exemplo, no período do alquarismo. Tem algumas evidências mais para um período mais tardio, mas não nesse primeiro momento desses saberes científicos no Islã medieval. Mas não. Então é bom a gente ficar atento a isso, de que eles não fizeram esse papel de ficar reproduzindo. Muitas coisas foram salvas digamos assim, chegaram até o Ocidente através de escritos árabes. Por exemplo, o Euclides, se não me engano, é um desses escritos que você tem muitas versões em árabe no período medieval na Europa sendo circulando. Na escola de Toledo. História fora de série. Foi montada em Toledo uma escola só para traduzir grandes materiais árabes, porque era entendido que o conhecimento estava ali. Como isso chega? Alguns materiais e livros de Aristóteles que foram perdidos, de Arquimedes que foram perdidos, foram traduzidos. E é falso. Você tem uma série de tratados médicos árabes, uma série de tratados matemáticos árabes. O Al-Mahani, por exemplo, que faz que consegue criar uma equação que o Arquimedes tinha proposto, mostrando a divisão da esfera, como aquilo está lá, está traduzido dentro desse grupo. O Al-Rabash, o Al-Batani, que vão estar discutindo essas maneiras de como você repensa essa estrutura da álgebra, dizendo que são continuadores do quarismo, estão presentes. Você tem uma coisa que é muito legal, que é o Ibn al-Haytham, que ele justamente vai focar sobre essa ideia de levar essas relações aritméticas e algébricas para pensar o espaço. E aí, quando ele pensa o espaço e quando ele pensa as dimensões do espaço,
você começa a ter noções, por exemplo, de equações de quarto grau. Pô, e você pegar isso como se fosse... Não, eles estão só... não, Arquimedes já tinha feito, assim, mas ele parou aqui. Então, me incomoda bastante quando eu penso... E o Quaresma, por incrível que pareça, acaba sendo um dos mais acusados. Chega ao ponto, tem um material desses que você leu aqui também, que diz, não, o Quaresma fez uma tradução do Difanto. Eu falei, ui? Não tem sentido. Não tem. Eu fico assustadíssimo assim, com essas afirmações. Isso é legal, assim, esse papo. E aí eu vou trazer uma coisa aqui. A impressão que eu tenho, e aí é uma impressão minha particular, a impressão é do Marcelo, Rainha, no caso, é que o Elementos de Euclides, ele é o livro básico, assim, ele é a Bíblia. O Diofanto, ele é só pro iniciado, entendeu? Não, isso aqui você não pode ver, não. Isso aqui isso aqui é outra coisa. E aí as pessoas redescobrem o Diofanto lá no século XVII, bem dizer. E, até sobre... O Diofanto, ele trabalhava com a ideia de equações algébricas, eu não sei se com escrita simbólica já, mas assim, as equações diofantinas, né? Por exemplo, o próprio nome do Diofanto, acho que a gente estava conversando isso até outro dia, Marcelo, que eu só fui ouvir falar o nome do Diofanto na universidade. Apesar de toda a relevância que ele possui, em compensação o Al-Khwarizmi, o Euclides, óbvio, porque a gente tem a geometria euclidiana, mas o Al-Khwarizmi, você pega um livrinho lá de história desses, assim, que está falando sobre alguma coisa que mistura muçulmano, árabe, que mistura todo mundo, né? Assim, ele coloca lá na contracapa do capítulo que ele vai falar sobre equação de segundo grau, aí ele começa de Bhaskara e fala até o Al-Khwarizmi, assim, uma história de uma folha. Eu tô falando mal de um livro de matemática, eu sei que você está me ouvindo aí, você sabe qual é o livro. Eu não vou falar dele não, mas você sabe qual é. Tem 12 volumes hoje em dia esse livro, tá? Então você sabe qual é. E aí tá lá, assim, é uma página que ele conta de história, e lá tá lá o nome do Al-Khwarizmi citado, até dizendo as coisas. Mas o Diofanto, não. Em momento nenhum, toda a minha, sei lá, do ensino fundamental até o fim do ensino médio, vocês que fizeram Pedro II, talvez podem até relatar alguma experiência sobre isso, mas eu nunca tinha ouvido falar do Diofanto. Aí, de repente, eu chego em Álgebra 1, e a primeira coisa que o cara aprende, fala na sala, é equações diofantinas. Você tem que aprender a fazer isso aqui, ó. 2x mais 3y igual a 60, quantas soluções tem, quais são inteiras, quais são as naturais, quais são não sei o quê. E você precisa saber fazer. É o básico. Ninguém sai de Álgebra 1, né, que é um curso de álgebra já na universidade, sem saber isso. Só que você entra na universidade sem nem saber. Eu falei, cara, que cara é esse? Que é o pai da álgebra, eu nunca ouvi falar. Então, assim, dizer que o Al-Khwarizmi teve influência do Diofanto, eu não sei se a gente tem base histórica para falar qualquer coisa do gênero. Vocês aí são historiadores, a gente tem alguma coisa para falar sobre isso? Não consigo ver absolutamente, como o Marcelo falou, a Amadeu falou, eu não consigo ver absolutamente, assim, nem bate as regiões de circulação, entende? O que bate isso você tem um sujeito que precisou sair diante daquele processo da perseguição de Justiniano e vai acabar os dias dele dentro do mundo árabe. Ponto. E aí, ao invés de a gente poder pegar isso, assim, não, olha aqui, então mostra que tudo saiu dali. Como você tentar... O termo que você usou, mano, me permite uma zoação, dizer assim, o Euclides é a Bíblia. Exatamente, é a Bíblia. Então as pessoas acreditam que só pode ler ele, que toda outra variação e toda outra religião, todo outro elemento de construção está equivocado. A Bíblia ela pode ser importante, ela tem uma importância histórica fundamental, ela tem que ser vista, mas o Corão é legal para você discutir vários aspectos, você aprender um pouco mais sobre Bhagavad Gita é interessante. Talvez você vai ter um conhecimento muito melhor sobre a religião do que quando a gente está focado em específico. E a mesma coisa para Euclides, tá? Por mais importante, por mais tradicional, história é um exemplo ótimo.
Eu estudei ainda na década de 80, transição na década de 90, e a história me contava os grandes personagens da história. Não é porque a escola conta dessa forma que eu vou dizer que isso é que era importante mesmo. Posso ter um posicionamento absolutamente crítico, e na matemática tenho certeza que não é diferente. E tem um fator aí também importante que você está citando do Diofanto, que é a gente tentar olhar a história como a história, na verdade, é uma leitura dessas relações humanas, né? Com esse viés do tempo, né? Sobre essa linha do tempo, digamos assim. E é muito legal a gente pensar que essas relações são complexas, gente. Tipo, a gente está falando de séculos aí de transição de um período para o outro, tudo mais. Assim como a gente tem um intercâmbio cultural, especialmente quando você olha geograficamente o que é esse mundo árabe medieval. Tá? Ele está no meio ali desse mundo conhecido, tá? Bem no meio mesmo, literalmente. Não tá, e é muito interessante você observar que quando a gente olha para a história da matemática, é muito comum a gente cair nessas leituras lineares, que o Diofanto ele vai, acende a tocha, aí passa a tocha para o alquarismo, o alquarismo pega a tocha e passa para o Fibonacci e tudo mais. Essa história linear, ela é muito perigosa, porque ela apaga todas as outras relações que podem ter ocorrido ali. E, curiosamente, entre o Diofanto e o alquarismo não existe nenhuma evidência que sustente um ou outro. Assim. E é bem legal a gente perceber como as relações são complexas, que, por exemplo, a gente olha... O simbolismo é uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, nessa diferença. O Diofanto ele tem um tratamento ali. Ele está falando de livros de aritmos, né? O título dele está falando de aritmética, falando de números. Tá? Já é uma diferença bem grande do livro do alquarismo nesse sentido. O alquarismo está falando de qualquer coisa, pode ser números, pode ser grandeza, né? Mas a ideia vai ser os significados geometricamente. Enfim. Ele vai tratar, por exemplo, o Diofanto com uma linguagem abreviada, digamos assim, entendeu? Que essas abreviações vão acabar virando símbolozinhos, digamos assim, dentro do seu tratamento. Alguns autores gostam de chamar isso de álgebra sincopada. Tá? Sincopada porque a ideia de você pegar um número e dar abreviar um termo e abreviar ele e ficar trabalhando em cima dessas abreviações. Tá? Enfim, isso não é linear, né? Tipo, ok, o cara está fazendo isso ali muito antes do alquarismo, mas o alquarismo está fazendo retórico. Percebe que não é uma coisa que só porque um fez, o outro vai fazer também? Dessa forma, não. As relações são complexas. O tratamento de assim, depende muito das influências dele. E aí isso é bem legal da gente observar que na história da matemática isso não vai ser diferente. Não existe essa linearidade, tá? A gente procura buscar como que o conhecimento se transmite. Isso é uma questão bem difícil de você identificar para onde que foi circular tal texto. Você busca documentos que mostrem isso, mas você também tem uma outra abordagem, que é o próprio tratamento. Você olha, parece que aqui nessa região parece que existe uma certa tradição, que é parecida com essa outra região aqui. E aí você começa a deduzir que talvez exista um intercâmbio entre essas duas regiões. Aí você começa a deduzir que não tem intercâmbio quando você não percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim. Então, é muito difícil você analisar isso. Enfim, entre o Diofanto e o alquarismo, aparentemente eles estão... não parecem dialogar muito bem um com o outro. Assim, não parece que existe um diálogo, na verdade, entre um e outro. Isso é bem interessante de se observar. E os dois são chamados de pais da álgebra, respectivamente, né? Olha que irônico. Isso é legal. Eu acho que assim, a gente está encaminhando aqui para a parte agora sobre a ideia das equações cúbicas, né? Você vê que assim, a gente tem todo um conhecimento, uma história, onde a gente entende as equações do segundo grau e o que se apresenta em torno desse sistema como sendo uma coisa do dia a dia, né? O caso geral, muitas vezes, o que para a gente é apresentado como exemplo, mas o próprio livro do alquarismo traz como demonstrações. A gente tem as classificações em tipos de equação de segundo grau e são necessários essas classificações, uma vez que a gente não tem grandezas negativas, né? As soluções não são consideradas negativas, a gente não tem uma área negativa. Então, assim, como o nosso
objetivo é buscar coisas que estão presentes na realidade e admitem coisas, um resultado sólido, o mesmo vai acontecer para equações cúbicas. Só que o tratado sobre equações cúbicas que a gente encontra, né, pelo menos assim, que eu fui me deparar no primeiro momento, ou não sei se o alquarismo próprio trabalha com equações cúbicas. Só que as equações cúbicas elas já estão presentes em problemas da antiguidade desde sempre, porque a gente tem, por exemplo, a duplicação do cubo, que a gente precisa encontrar o raiz cúbica de 2, né? A gente tem, de repente a gente faz um programa inteiro só sobre esses problemas matemáticos da antiguidade. O trabalho, né, do Omar Khayyam, a impressão que eu tenho é que ele se dedica, ele se debruça um pouco mais exatamente sobre esses problemas cúbicos e tenta trabalhar com volumes e tudo mais. Depois eu comento um pouquinho sobre o esquema da solução do Omar Khayyam, né, que ele busca mais do que uma resolução por número, ele busca uma solução geométrica para esse problema, e aí depois a gente tenta entender o que é essa solução geométrica, mas eu queria entender um pouco dessa passagem de bastão sobre o que acontece entre o alquarismo e o Omar Khayyam. Depois o Rodrigo pronuncia o nome dele correto e está tudo certo, né, entre o alquarismo e o Omar Khayyam. E qual foi a contribuição dele até para esse entendimento e as ideias dessas soluções de equações cúbicas, né, nesse período? Vou de novo pegar a parte fácil e deixar cuidadosamente a parte difícil para meu caro. Ou se quiser inverter, a gente inverte, não há problema. Mas só para a gente situar contexto. O que muda quando o mundo muda? A gente precisa pensar sobre isso. O que muda quando o mundo muda? Eu estou na produção do Quarismo com uma questão de uma expansão. Eu estou chegando a regiões aonde eu não tinha chegado, eu estou com trocas aonde eu não tinha chegado, eu estou com problemas diferentes que eu preciso estar sendo colocado com encontros de determinados fatores. Qual o contexto do século XI? O contexto do século XI, quando Khayyam começa a trabalhar mas isso é o de menos. É só porque você pronuncia esse A mais forte, mais pesado. Não é, a gente fala Khayyam. É a nossa tradição, é a nossa língua. Mas no árabe ele vai buscar o Khayyam. Mas o que é o momento que a gente está vivendo? Eu tenho um forte estabelecimento das rotas comerciais e a chegada de novos materiais e novas trocas com a China. A rota comercial da seda foi estabelecida e a ideia de novos problemas foram estabelecidos fazendo uma ponte entre as relações da China com a Índia, com o mundo árabe, como vai estar sendo colocado. Só para vocês terem uma ideia, na região da África, eu tenho, no mesmo período, a ideia da organização de um reino, o reino de Mali, em que esse reino de Mali ele tem uma estrutura, um poder tão grande, onde quando a liderança política, que a gente costuma chamar rei, é contestado sobre o poder que ele poderia trazer para aqueles locais sagrados, ele volta com tanto ouro para dizer assim, esse é meu poder, que ele gera inflação no mundo árabe, segundo o Musa, gera inflação no mundo árabe, segundo muitos autores. Segunda característica que já está consolidada nesse momento, a peregrinação a Meca. Eu preciso estar entendendo que, fora as rotas comerciais, eu tenho a ideia das peregrinações e o sentido em direção a Meca. Então, o que você vai ter? A ideia de, entre essas cidades que vão recebendo os peregrinos, uma disputa. E uma das formas dessa disputa passa a ser pela contratação de sábios. Uma escola que é colocada e que vai desenvolver problemas. Olha a mudança do ethos, olha a mudança do espírito. Se num primeiro momento eu estou com uma discussão sobre o desenvolvimento, as características do desenvolvimento, agora eu estou falando sobre, efetivamente, uma ideia de que a intelectualidade se tornou um valor simbólico para as cidades. O mundo abássida, ele é um mundo muito fragmentado politicamente. Terceiro,
o crescimento da dinâmica das viagens. Então, boa parte dessas estruturas você começa a remeter ao espaço e ao tempo. Então, a ideia de você fazer a interpretação dos astros, desenvolver melhores caminhos, marcar e controlar melhor o tempo é fundamental. Tanto que uma das funções que vai ser discutida é que no mesmo momento, momentos próximos, né? Você vai ter uma discussão sobre qual é a contagem de tempo, como você define, que cálculos você pode fazer para poder definir quanto tempo tem um ano, que ano nós estamos, quanto tempo nós passamos, que é o que o calendário gregoriano, por exemplo, vai fazer. Você vai ver essa mesma disposição e esse mesmo detalhamento que controlar o tempo passa a ter uma nova dinâmica e um novo papel. Nada próximo do que a gente vai viver no 18 e 19 com o relógio da fábrica, mas já uma mudança de perspectiva muito grande. Então, quando eu pego esse momento, eu estou dizendo o seguinte, a matemática pura, da maneira como ela vai ser colocada, e a ideia de você estar desenvolvendo problemas e, ao mesmo tempo disso, gerar soluções, ela gera uma mudança do paradigma. É um outro momento. Mas o que tem de tão relevante no século XI? Expansão dos turcos, crescimento e organização do califado fatímida no Egito, trocas e primeiras estruturas de reconquista na Península Ibérica, expansão do movimento cruzadista. Então, quer dizer, são muitas mudanças que estão em curso e que a gente precisa observar. Tanto que depois muita gente diz assim, a matemática árabe entra em decadência no século XIII. Ela não entra em decadência. Só que você passa a ter um outro tipo de ética e valor relacionado ao conhecimento. O turco vai estar com outro tipo, o seljúcido, depois o otomano, ele vai estar com outro tipo de relação para o papel do conhecimento. São os homens de armas, são a organização política, vão ser ícones de uma organização política centralizada, mas vão estar tendo um papel menor para as casas de sabedoria. Entendi. Legal. Vou complementar falando mais do Omar Khayyam. É muito interessante você ver que tem um distanciamento de alguns séculos entre os dois, né? O aquarismo estava 2 séculos, né? São quase 200 anos aí ou talvez até mais. 200 anos entre o aquarismo e o Omar Khayyam, né? Vou me permitir usando minha pronúncia português mesmo, que é popular. E o Omar Khayyam, ele é muito interessante, assim, quando você cita esse personagem, porque ele é muito popular no Ocidente. E ele é muito popular especificamente mais por causa dos poemas dele. Tem um inglês lá, acho que século XIX, que traduzia os poemas dele, que era um poema bem escrito, um formatinho bem específico. E esse é o poeta e tal. Tem até um filme, não faço ideia qual foi a década, de 40, 50, que era sobre o Omar Khayyam, né? Bem naquele padrãozinho, assim, Ben Hur e companhia. Tem um filme lá do Omar Khayyam. Ele se tornou uma figura bem popular. E por acaso, não é por acaso, né? Ele é um intelectual muito produtivo, assim, né? Ele tem muitos trabalhos. Um desses trabalhos é esse trabalho sobre resolução de equações de terceiro grau. E é muito legal a gente observar isso, como que 200 anos depois, parece, né, a gente consegue identificar mais claramente. O Rodrigo Khayyam está complementando aqui, são As Aventuras de Omar Khayyam, 1957. É um filme bem antigo esse daí. E o Omar Khayyam, ele tem ele vai então mostrar para a gente que essa cultura, talvez, de resolver equações, né, de trabalhar com a álgebra, como que ela parece ter um lugar assim popular dentro dessa matemática islâmica, né, por esse distanciamento histórico especificamente, né, e também porque a gente está lidando com um intelectual que vai ser bem popular assim na historiografia, né? Muito mais que o Al-Qarim, por exemplo, ou mais. Mas enfim, acho que esse era o ponto que eu queria falar só do Omar Khayyam, não ia complementar muito não. Mas aí, falando um pouquinho dessa obra, né, que ele resolve as equações cúbicas, ele vai fazer muito parecido com a demonstração de
enquadrando isso em cubos, né? Na geometria espacial, não é mais na geometria plana, que nem o aquarismo. Ele vai fazer construções análogas ao que o aquarismo fazia, mas agora a gente está lidando com paralelepípedos, com cubos, e aí vai fazer esse processo aí de recorte e colhe só com objetos tridimensionais. No final das contas, ele vai classificar essas soluções, que nem o aquarismo fez só 6 categorias, classificações, ele vai precisar de 21 para dar conta dessa matemática, né? E cada uma usando técnicas diferentes. Umas usam cônicas, outra ele consegue resolver de outras formas lá, que agora eu não sei reproduzir agora, mas é um texto acho até bem denso, assim, bem complicado de entender, assim. Infelizmente não tem uma tradução disso. Tem os poemas lá em inglês, né, que depois a gente tem acesso hoje em dia no Ocidente, mas esse do livro do aquarismo, do Omar Khayyam, já não tem acesso para a gente em língua latina, infelizmente. Professor Amadeu, esse Omar que o senhor está falando é o mesmo Omar que organizou o calendário? Calendário árabe, Ele é responsável por ter posto o ano bissexto na história, não é? Assim, antes a gente não tinha o ano bissexto, ele passa a ter o ano bissexto, assim, ele para Porra, tem que tomar cuidado se eu falar astrologia aqui, nego me bate. Mas pra astronomia... Não, mas é sério, porque essa distinção que a gente tem entre astrologia e astronomia é recente, né? Porque, só para tu entender isso, tá? Essa distinção, os caras ficam discutindo como se ela fosse antiga. Ai, meu Deus, qual é o nome dele? O Agostinho de Hipona não queria que a astronomia fosse uma das artes do quadrívio, pelo mesmo motivo que a gente chama hoje de astrologia. Pelo mesmo motivo. Não, os astros, essa ideia de mudar os temperamentos, a astronomia já era isso lá. Entendi. Agora, assim, falando sobre o Omar Khayyam, cara, eu fui procurar no Google agora. Se você digita aí Omar Khayyam, anos 90, você vai ver uma entrevista no Jô. Eu falei, porra, é por isso que eu vi esse cara no Jô Soares, coisa de louco. Mas aí fica a dica aí para você que quer conhecer um outro Omar Khayyam. Ele tá no Jô Soares também, aí, anos 90, a gente tinha qualquer coisa. Agora falando sobre as equações cúbicas e até sobre as equações, a solução das equações do segundo grau e as equações cúbicas. Eu vou fazer só um adendo aqui, assim, que tem um pulo do gato nessas equações do segundo grau, né? A técnica de completar quadrado, que a gente relatou no meio do vídeo, né? Depois você volta lá para ver, ela consiste em você eliminar o termo AX. Você tem x² mais ax igual a uma constante ao quadrado. Então, assim, o que significa completar quadrado? De alguma maneira, o que você vai fazer é eliminar aquele termo ax, e aí você vai ter uma outra variável, digamos assim, que é o y² igual a uma constante. Tirar a raiz quadrada desses objetos e vai ficar tudo certo. O ponto é que essa técnica ela vai influenciar depois a solução das equações de terceiro e quarto grau. Nas equações de terceiro e quarto grau, um dos objetivos que a gente vai ver é exatamente eliminar o termo AX. Quando você consegue eliminar esse termo AX, você tem um ganho ali na história da resolução das equações de terceiro grau. Agora, voltando para as soluções do Omar Khayyam, quando a gente usa esse termo, as soluções através de cônicas, né? O que é uma cônica? Só para a gente tentar lembrar. São elipses, hipérboles e parábolas. Por exemplo, x vezes y igual a 1. X vezes y igual a 1 é uma hipérbole. Então, uma das técnicas que foi apresentado é o seguinte. Digamos que você tem um problema qualquer cúbico, beleza? Anota no seu caderno aí. X ao cubo mais ax ao quadrado. Como tem a homogeneidade das grandezas, eu vou fazer como eles, hein? B ao quadrado x, B ao quadrado x. Tem um cubo aí. Mais, ou pode botar igual a C ao cubo, que é um outro cubo, tá vendo? Então tá tudo homogêneo, beleza?
O que o Omar fez foi o seguinte, tô chamando, tá íntimo, né? Tô chamando de Omar, aí, ó. Foi chamar x ao quadrado de alguma quantidade que ele conhecesse vezes uma quantidade desconhecida. Então, ele chamou x ao quadrado de 2p mais 2p vezes y, beleza? Ou seja, eu estou considerando que eu tenho esse quadrado x ao quadrado, ele vai ser substituído por um retângulo que eu sei um dos lados desse retângulo. Eu não sei o outro, que eu estou chamando de y. E aí ele faz uma substituição na equação. Ele pega todo mundo que tem x quadrado, lembra que x ao cubo ele vai ser o quê? X vezes x ao quadrado. Então ele vai fazer essa substituição de todo mundo que é x ao quadrado por 2py. E aí quando ele vai conseguir um sistema, observa o seguinte, você vai ter um sistema lá de uma equação que vão ter termos com x e y, beleza? Você vai ter uma equação com termos de x e y, e você vai ter uma outra equação que é o x ao quadrado mais 2py. Então, assim, a solução geométrica, digamos assim, seria a interseção dessa curva quando ele faz essa substituição, que é o quê? É uma hipérbole. Finge que vou, né? Vamos supor aí que a gente sabe o que é hipérbole, você que está me vendo. Então, é uma hipérbole e uma parábola. Então, assim, a interseção dessas curvas vai ser a solução da equação. Observe o seguinte, quando a gente pensa em solução das curvas hoje em dia, e aí eu reforço de repente para você voltar lá para o nosso podcast que a gente falou sobre Descartes, eles não tinham a menor noção de plano cartesiano, ponto marcado no plano, não tinha nada disso. Era uma solução de fato geométrica. A interseção vai ser a solução. Mas não tinha aqui nesse contexto, a gente não tinha o objetivo de lançar mão desse número, digamos assim. A gente vai passar a lançar mão desse número quando essa obra for revisitada já no século XVII. E aí a gente vai ter essas técnicas conversando, mas mais uma vez, isso é papo para um próximo vídeo, não um papo para esse, mas é só para você ter uma ideia do contexto, como se fazia esse tipo de solução. Marcelo, gostaria de complementar com relação à ideia das soluções? Não, não muito. Talvez só dizendo que esses casos, assim, alguns deles ele vai utilizar de algumas técnicas, outros de outras. Eu acho que ele vai ser bem criativo. Mas, essencialmente, quase todas as técnicas, a gente tem essa ideia de você tentar adequar aquela equação a um modelo que você já sabe resolver, né? Que é essa ideia do que o Rainha está falando. Que a gente, hoje em dia, faz muito essa mudança de variável, né? Para poder resolver o problema. É mais ou menos essa ideia também. Você muda um pouco pega o problema e tenta encaixar ele num dos casos que você já sabe resolver. Essencialmente isso. Bom, gente, a gente está se encaminhando para o final, né? Assim, a gente falou das obras do Al-Khwarizmi e do Omar Khayyam, né? Que se desenvolveram entre os séculos 9 e 13. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, por favor. Foi entre os séculos 9 e 13 aqui que a gente está conversando. 9 e 11. 9 e 11, aí ó, tá vendo? Já canelada ao vivo, é assim que se faz. Então, entre os séculos 9 e 11. E no próximo episódio, a gente vai se encaminhar um pouquinho vai chegar até a Itália, né? Esse, pelo menos, é o nosso objetivo, certo, Marcelo? A gente estamos nos encaminhando para a Europa, digamos assim, mas isso vai ficar para um próximo episódio. Não ganhando nada. Fica um registro que eu acho que é importante a gente colocar realmente o importante, aí agora falando muito sério, o número de conhecimentos matemáticos gerados em espaços do Irã, do Egito, do Ghana, do Mali, o número de lógicas e casas de sabedorias que estavam presentes de Córdoba até a China, são absolutamente importantes e relevantes. O nosso preconceito, de maneira muito pesada, naturalizou que tudo aquilo que não fosse conhecimento europeu e tradicionamento europeu, ele era posto de lado e vende a falsa ideia de fragilidade dos outros povos e dos outros mundos diante de uma superioridade histórica europeia. Essa é a base do preconceito que a gente vive.
é a base do pensamento colonial que a gente passa para a gente. Então, quando a matemática, quando trabalhos como o de hoje, que os Marcelos fizeram brilhantemente, que o Léo ajudou a gente aqui, ajudam a pensar, levam para que a gente possa estar construindo de uma maneira completamente diferente o entendimento sobre quem somos nós, sobre a matemática brasileira, sobre a matemática fora dos eixos tradicionais e como a estrutura de pensamento é rica e fundamental. Legal. Gente, a gente está se encaminhando para o final. Rodrigo, muito obrigado. Se quiser deixar suas redes sociais aí, eu sei que você está fazendo um trabalho aí nas suas redes sociais. Se quiser divulgar elas aqui com a gente, o espaço é seu, né, assim, para divulgar. E depois a gente vai partir para as dicas culturais. Mas aí dá o seu recado aí final e a divulgação. Eu tenho um canal no YouTube chamado Prof. Rodrigo Rainha, que eu estou buscando agora assimilar, colocar, mas ele tem muita informação legal, acho que vale a pena. O meu Instagram não é um Instagram de rede pessoal, apesar que Michelle, minha esposa, de vez em quando não ouve exatamente isso e dá o jeito dela, mas o normal é para divulgação, é trabalho científico, é para história. Pode me adicionar lá, por favor, fique à vontade, Prof. Rodrigo Rainha. É isso. Tá. Então, estamos ficando por aqui. Agora, com vocês, as dicas culturais. E, bom, a minha dica cultural de hoje é você ir lá na Netflix e dar uma olhadinha na história da Marie Curie. Eu acho que vale super a pena você ficar conhecendo um pouquinho mais sobre a história da matemática. E, apesar de não ter sido o tema do podcast, é uma pessoa muito relevante para a matemática, para a ciência de maneira geral. Então, a minha dica é o filme da Marie Curie, que se encontra na Netflix hoje em dia. Marcelo, o seu recado e a sua dica. Hoje a minha dica cultural é um produto que eu particularmente não gosto muito, mas eu vou compartilhar, mas eu vou recomendar para todo mundo, para ter aquele olhar crítico sobre, mas eu acho legal para tentar situar um pouco vocês. É um filme alemão de 2013, 2014, que foi traduzido como O Físico. Mas apesar do texto ter sido uma tradução um pouquinho precoce, assim, o original seria O Médico, né? Enfim, ele é um romance que se passa aí no século XI, justamente de um inglês que sai para aprender medicina lá no, se não me engano, em França, para aprender medicina, inclusive com o Ibn Sina, que é um personagem histórico super famoso, e, enfim. É legal mais para você ver essas relações, né, culturais, assim, essas trocas. Eu acho que ilustra bastante essa ideia de como o conhecimento ele vai ser transmitido, num caso muito particular. Porém, ele tem as críticas que eu vou fazer o olhar todo mundo atento, né? Ele tem muito esse problema de o herói branco, né, que chega lá para resolver o problema, né? Ele tem um pouco esse cunho aí que a gente tem que ficar bem atento também. Mas, de forma geral, é legal, eu acho que é interessante mais para a gente visualizar como que a intelectualidade, o saber, ele era um valor, né, importante dentro dessa sociedade no Islã medieval. Léo, sua dica de hoje? A minha dica cultural de hoje é o filme Uma Mente Brilhante. Excelente filme também, que conta a história do Nash, né? É bem bacana. Dica para todo mundo procurar. Hex é o nome do jogo. Esse jogo ele não foi criado pelo Nash, ele foi criado por outra pessoa, só que o Nash redescobriu esse jogo nos anos 50, 60. Beleza? Então fica a dica aí para vocês. Rodrigo, sua dica cultural. A minha dica cultural é a gente conhecer um pouquinho mais e a gente buscar alguns documentos bem legais que estão disponíveis
para que vocês podem estar olhando, inclusive, sobre o que a gente discutiu hoje. São materiais ricos, são materiais legais sobre a história islâmica, e o livro que eu mais gosto, que fala sobre isso, se chama Casas de Sabedoria, em que justamente conta uma breve história da organização e dessas casas de sabedoria do mundo muçulmano. No livro não, né? No filme O Físico, com essa péssima tradução, ele vai procurar exatamente uma casa de sabedoria, né? Ele vai que busca a medicina. É bem bacana, assim, esse filme, né? Se eu não me engano, mais uma vez, a gente não ganha um centavo por isso, mas se eu não me engano, ele tem na Netflix, pelo menos até o ano passado. Eu, por algum motivo, assisti ele no ano passado, tinha lá. Então, a dica do Marcelo e do Rodrigo aí se complementando. O título do livro certinho, para que vocês possam estar pegando, tem disponível na Amazon, A Casa de Sabedoria, como a valorização do conhecimento pelos árabes transformou a civilização ocidental, do Jonathan Lyons. É um bom livro, tem os problemas clássicos do Ocidente olhando, mas ele vale bem a pena a leitura. Então, beleza, é isso, ficamos por aqui e até um próximo podcast. Um abraço.